Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Meloxicam. O que devo saber antes de usar este medicamento? Podem ocorrer ulceração, perfuração ou sangramento do aparelho digestivo, podendo ser fatal, a qualquer momento, durante o tratamento com Meloxicam, mesmo que você não tenha sintomas prévios ou antecedentes de problemas digestivos graves. As consequências desse tipo de evento são mais graves em idosos. Se você tiver antecedentes de doenças do aparelho digestivo, deve ter cuidado ao usar Meloxicam. Caso apresente sintomas digestivos, você deve ser monitorado durante o uso de Meloxicam. Se ocorrer úlcera ou sangramento das vias digestivas, o tratamento deve ser interrompido. Foram relatados raramente casos de reações graves da pele, algumas delas fatais, que incluem dermatite esfoliativa à pele. Esta versão altera avermelhada, descamativa, espessa, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, manifestações graves da pele com aparecimento de bolhas, febre, dor, mal-estar geral e outros sintomas. Supõe-se que o maior risco dessas reações ocorra durante o início do tratamento, geralmente no primeiro mês. Caso ocorra lesão na pele ou mucosa, como a boca, ou outro sinal de alergia, o tratamento com Meloxicam deve ser imediatamente interrompido. O uso de Meloxicam pode aumentar o risco de formação grave de trombos dentro dos vasos sanguíneos, bem como infarto e derrame, que podem ser fatais. Esse risco pode aumentar se o tratamento for prolongado ou no caso de o paciente apresentar fatores de risco ou problemas de coração e circulação. Pacientes idosos, desidratados, com insuficiência cardíaca congestiva, mau funcionamento do coração, cirrose hepática, substituição das células saudáveis do fígado por tecido fibroso sem função, síndrome nefrótica, doença dos rins com perda de proteínas pela urina, mau funcionamento dos rins, em tratamento com diuréticos, como hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida, inibidores da ECA, como captopril, enalapril, e outros medicamentos para controlar a pressão arterial, como telmisartana, valsartana, ou com baixo volume sanguíneo após cirurgia de grande porte, têm risco de complicações renais com o uso de Meloxicam e devem ser monitorados no início do tratamento. Em casos raros, Meloxicam pode provocar doenças renais. Se você tem insuficiência renal grave e está em tratamento com hemodiálise, a dose de Meloxicam não deve ser maior que 7,5 mg por dia. Se você estiver debilitado ou desnutrido, pode ter menor tolerância ao produto e precisará de supervisão adequada. Idosos precisam de cuidado especial, pois as funções dos rins, do fígado e do coração podem estar alteradas. Meloxicam pode causar retenção de água e sais minerais, ocasionando inchaço, e diminuir o efeito dos diuréticos, desencadeando ou piorando o mau funcionamento do coração ou pressão alta em pacientes com predisposição. Se você estiver usando Meloxicam, os sintomas iniciais de uma infecção poderão passar despercebidos. Durante o tratamento você poderá apresentar reações indesejadas, relacionadas ao sistema nervoso, como visão borrada, tontura, vertigem ou sonolência. Portanto, você deve ter cautela ao dirigir veículos ou operar máquinas e evitar tais tarefas potencialmente arriscadas caso você apresente estas reações. Fertilidade, gravidez e lactação. Você não deve tomar Meloxicam se estiver tentando engravidar ou em investigação de infertilidade, pois o medicamento pode prejudicar sua fertilidade. Este medicamento é contraindicado durante a gravidez e amamentação. O uso de Meloxicam durante a gravidez pode causar aumento do risco de aborto, malformação do bebê, aumento do sangramento e inibição das contrações uterinas na mãe. Você não deve usar Meloxicam durante a amamentação, pois existe a possibilidade deste medicamento passar para o leite materno. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Interações medicamentosas. Podem ocorrer interações no uso de Meloxicam com os seguintes medicamentos. Outros medicamentos que atuam nas prostaglandinas, como corticoides e ácido acetilsalicílico, podem aumentar o risco de úlceras e sangramento gastrointestinais. Você não deve usar Meloxicam juntamente com outros anti-inflamatórios, como ácido acetilsalicílico, diclofenaco de sódio, nimesulida. Anticoagulantes orais, como varfarina, heparina parenteral, como enoxaparina, trombolíticos, como streptokinase, podem aumentar o risco de sangramento. Caso seja imprescindível a utilização deste tipo de medicamento, só deve ser feita com rigoroso acompanhamento médico dos seus efeitos na coagulação. Antiplaquetários, como dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel, e inibidores seletivos de recaptação de serotonina, medicamentos para depressão, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, podem aumentar o risco de sangramento via inibição da função das plaquetas. Lítio, usado para tratamento psiquiátrico, pode haver aumento das concentrações de lítio no sangue, podendo chegar a níveis tóxicos. Se essa combinação for necessária, as concentrações plasmáticas de lítio devem ser cuidadosamente monitoradas durante o início, ajuste e interrupção da administração de Meloxicam.
Metotrexato, usado, por exemplo, para tratar artrites pode haver aumento da concentração sanguínea de metotrexato, por isso não é recomendado o uso com altas doses de metotrexato, maior que 15 mg, ou em pacientes com doses mais baixas, mas com problemas da função renal. Se o uso combinado for realmente necessário, o médico deve monitorar a contagem de células. Esta versão altera as sanguíneas e a função renal. O uso concomitante no período de 3 dias pode aumentar a toxicidade do metotrexato. Anticoncepcionais, pode ocorrer a diminuição da eficácia do DIU, dispositivo intrauterino. Diuréticos, como hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida pode aumentar o risco de problemas renais graves em pacientes desidratados. Se o uso for combinado, o médico deve monitorar a função renal antes de iniciar o tratamento. Antihipertensivos, para pressão alta, como atenolol, captopril, enalapril, isosorbida, amlodipino pode haver diminuição do efeito dos antihipertensivos. Medicamento usado na pressão alta e problemas cardíacos, antagonistas da ECA, como captopril, enalapril, e bloqueadores do receptor de angiotensina segunda, como telmisartana, valsartana pode aumentar o risco de lesão renal em pacientes com a função renal comprometida. Colestiramina, para controle do colesterol aumenta a eliminação de meloxicam, podendo diminuir o efeito deste. Ciclosporina, usada em certas doenças reumáticas e após transplantes pode ocorrer aumento da toxicidade nos rins pela ciclosporina. Durante o tratamento em conjunto, o médico deve monitorar a função renal. Pemetrexed, em casos de insuficiência renal moderada, se uma combinação de meloxicam com pemetrexed for necessária, o médico deve monitorar cuidadosamente os pacientes, especialmente para uma menor produção de células sanguíneas, mielosupressão, e reações adversas gastrointestinais. O uso de meloxicam com medicamentos antidiabéticos orais, sulfonilureias, nateglinida, pode levar ao aumento destes fármacos e do meloxicam no organismo. O médico deve monitorar cuidadosamente os pacientes que utilizam meloxicam com sulfonilureias ou nateglinida, pois pode ocorrer hipoglicemia. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, lendo a bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, lendo a bula. Espero por vocês lá. Tchau.